O Jornal Hoje começa falando do maior tiroteio em massa da história dos Estados Unidos. Pelo menos 58 mortes foram confirmadas. Há mais de 500 feridos. Um dia em que os Estados Unidos amanheceram em luto por mais uma tragédia provocada por disparos contra a população civil. A gente vai direto a Nova York conversar com o correspondente Tiago Weltz, que tem mais informações. Oi, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Doni. Os números são impressionantes. Essas 58 mortes que você falou fazem desse o mais mortal ataque desse tipo nos Estados Unidos. O maior número de vítimas até agora havia sido na boate Pulse, em Orlando, onde 49 pessoas morreram. E o número de feridos naquele caso não foi nem perto desse ataque de agora. A gente tem mais de 500 pessoas feridas. A polícia confirmou que os disparos foram feitos com metralhadoras. O atirador disparou do alto em milhares de pessoas que não correram, que se jogaram no chão para tentar se defender. O ataque foi durante um festival de música country que acontecia em Las Vegas. Era o último dos 3 dias de festival. Eram 10 horas e 8 minutos da noite do horário de Las Vegas, 2 horas e 8 minutos da manhã no horário de Brasília. O início do show do cantor Jason Aldean. E os disparos começam. As pessoas demoram a entender que são tiros, até que o cantor para a música e corre do palco. Na plateia, o pânico se espalha. Os tiros param por alguns segundos, mas logo depois recomeçam. Sem saber de onde vêm os disparos, as pessoas se jogam no chão. Ninguém imaginava naquele momento que o atirador estava no alto. O show acontecia em Las Vegas, Nevada, nesse terreno, ao lado do tradicional hotel Mandalay Bay, na principal avenida de Las Vegas. Essa foto do ano passado mostra uma estrutura parecida com a de ontem e dá uma ideia de como a plateia estava ao alcance do atirador. De uma janela do 32º andar do hotel, ele abriu fogo. A polícia encontrou o Stephen Paddock, de 64 anos, morto no quarto de onde fez os disparos. Ele tinha 10 armas com ele, pelo menos 8 fuzis ou metralhadoras e 200 pentes de munição que alimentaram as armas do maior ataque desse tipo da história americana. Paddock tinha licença de piloto de avião e era morador de Mesquite, em Nevada. 22 mil pessoas assistiam ao show. Esse homem disse que foram momentos de caos e pânico. As pessoas corriam para todos os lados. Essa mulher contou que tentou se esconder. Eram tiros para todos os lados e muitas pessoas mortas. Foi horrível. A gente continua conversando com o Tiago Weltz para saber agora, Tiago, como andam as investigações, o que já se sabe a respeito do atirador também. Noni, o irmão do atirador deu uma entrevista agora pela manhã a um jornal de Orlando, onde ele mora. Ele disse que está chocado e que não entende o que aconteceu. Ele disse também que o irmão não era ligado a nenhuma religião ou partido político e que nem era um aficionado por armas. O chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, se encontrou agora pela manhã com o diretor do FBI e disse que as investigações sobre o ataque estão avançando. Mas ainda há mais dúvidas do que certezas sobre o que motivou o massacre. Stephen Paddock foi localizado pela polícia depois de disparar contra a multidão. A primeira informação oficial era de que o suspeito tinha sido morto por policiais. Mais tarde, o xerife Joseph Lombardo afirmou que o atirador se matou antes da chegada das forças de segurança. Ainda não se sabe qual a motivação do ataque. O atirador fez check-in no hotel na última quinta-feira. A suspeita é de que ele tenha agido sozinho. A polícia chegou a dizer que Marilu Dunley, companheira dele, também estava em Las Vegas, mas pouco depois o envolvimento dela foi descartado. Ela não estava com ele no hotel, mas o atirador usou a identidade dela. Marilu, de origem asiática, está fora do país e não é mais considerada suspeita, disse a polícia. Um dos carros usados pelo suspeito já foi localizado. A polícia bloqueou o caminho para a casa de Paddock, em Mesquite, 130 quilômetros a nordeste de Las Vegas. Os registros mostram que ele morava na mesma casa desde 2015. Paddock não era conhecido pelas autoridades federais, mas há 7 anos teve uma pequena passagem pela polícia local.
O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque e disse que o atirador se converteu ao Islã meses atrás. O FBI, a Polícia Federal Americana, disse há pouco que não vê nenhum indício de participação dos terroristas do Estado Islâmico ou qualquer outro grupo internacional nesse massacre. As imagens do momento da tragédia foram feitas pelas pessoas que assistiam ao show em Las Vegas. Esse vídeo mostra as pessoas se desesperando e correndo apavoradas enquanto os tiros eram disparados. Muitas se deitaram no chão. A pessoa que gravava o vídeo estava num camarote e pedia para as outras se abaixarem. Essas imagens foram gravadas numa área fechada logo depois das primeiras rajadas de tiros. A música já tinha parado. As pessoas andavam sem entender o que estava acontecendo. Mas logo em seguida, os tiros recomeçaram. As pessoas se abaixavam perto do balcão e gritavam. Nesse outro, cenas semelhantes registradas durante o tiroteio. Algumas pessoas se jogaram no chão e se arrastaram de joelhos para se proteger. Esse vídeo, também postado em redes sociais, mostra o momento em que vítimas são socorridas no chão. Um turista gravou do quarto dele o som dos tiros. Ele disse que o atirador parecia estar do outro lado da rua.